Veja bem, há uma relação das pessoas na Trindade e que elas cooperam para o bem da salvação. Sem esta compreensão, nós não iremos entender como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo trabalha para a nossa salvação. Nós já falamos aqui na nossa aula que gravamos sobre isso, nós mostramos que não estamos falando de três deuses, o que é chamado de triteísmo. Estamos falando de apenas um Deus, distinto em três pessoas que têm a mesma substância, a mesma essência, o mesmo ser. Assim como Deus tem a mesma essência, o Filho tem a mesma essência e o Espírito Santo tem a mesma essência, que são distintos em três pessoas. Não são três deuses, como muitos pensam. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando você olha para essa palavra mistério, que o autor colocou, o mistério da Santíssima Trindade, essa palavra mistério, ela não quer dizer que nós não temos compreensão disso. Porque se nós não tivermos compreensão, nós não vamos viver a bênção da Trindade na nossa salvação. Mas quando se fala de mistério, é que não tem qualquer cálculo racional ou visão filosófica. É o mistério revelado pela a palavra de Deus e que a sua aceitação só é possível através do quê? Através da fé. O apóstolo São Paulo, ele fala que as coisas de Deus são mistério, lá em Efésios 3. Mas quando ele fala do mistério da igreja, ele diz assim, como é que Deus pega gentil, judeu e transforma em um só povo, formando o quê? A igreja. Ou seja, quando Deus forma a igreja, eu não posso entender como é que isso acontece, mas eu posso aceitar, porque a Bíblia está dizendo em Efésios 2,14 que de ambos os povos ele fez um. Então, quando o autor usa essa expressão, o mistério da Santíssima Trindade, ele está deixando claro que não depende da nossa pesquisa, da nossa inferência, depende da nossa racionalidade, depende da nossa aceitação pela fé, conforme o que as Escrituras dizem. Deuteronômio 29 está escrito, as coisas reveladas pertencem a quem? Então, quando eu for ler sobre a Trindade, eu quero falar diretamente com você, eu não posso ler essa doutrina procurando entender pela lógica humana, com pormenores, essa questão da Trindade. Mas eu tenho que entender que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalha para a minha salvação. E se você for seguir o que as pessoas escrevem, 500 páginas, 600 páginas, 1000 páginas, 5000 páginas, para tentar explicar a Trindade, você vai perder tempo e vai deixar de glorificar a Deus com verdade. Porque basta eu crer no que a Bíblia diz. Fala aí. A verdade, a Trindade, ela não divide Deus, pelo contrário, ela mostra a completude de Deus. Isso. Então, é isso que nós queremos dizer. E nós vamos, ao longo desta lição, tratar sobre isso, o mistério da Trindade. E estaremos trazendo esse assunto de uma forma bem prática e contemporânea, porque nós já tratamos desse assunto. Vamos ao texto bíblico. Mateus, capítulo número 3, 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Isso. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem. Aqui nós temos por que o autor está fazendo uso desta passagem bíblica do Novo Testamento. Porque ela é uma das passagens bíblicas mais claras do Novo Testamento, aonde há de modo explícito a doutrina da Trindade. Essa doutrina, à luz dessa passagem bíblica,
ela envolve três lados. Ela envolve o lado relacional, o lado histórico, se vocês observarem, e o lado explícito. Então você tem aqui nesse texto essas colocações. E é muito interessante, primeiramente, observar que nós temos no texto, do verso 1 até o verso 12, aliás, do capítulo 3, 1 a 12, nós temos a pessoa de João Batista, que é uma figura central, que ele entra em cena para falar da vinda de Jesus. Isaías 40, verso 3, leia aí rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Isaías 40, verso 3. Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda ao nosso Deus. Então veja bem, João Batista é quem vem preparando o caminho ele deixou bem claro que ele não era o Messias, ele deixou bem claro que ele não veio para salvar, ele entendia que ele não poderia ter um ministério de muitos milagres, porque ele não poderia chamar a atenção de ninguém. E aqui a gente abre um parêntese para começar, que quando você sabe o seu devido lugar, você não compete com ninguém. Porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus, sabe que é escolhido e que tem um papel no corpo a desempenhar e tem um dom dado pelo Espírito Santo para beneficiar o corpo. De modo que quem vive o cristianismo verdadeiro não entra na onda da competição, mas vive para exaltar o nome do Senhor. João Batista não tinha roupa de luxo, João Batista não tinha fama, João Batista não estava no palácio, porque ele não queria ministério para ele. Quem quer ministério para si, usa a melhor roupa para se amostrar. Quem quer ministério para si, só anda em busca dos melhores lugares para estar. O apóstolo São Paulo, ele diz que não queria pregar Cristo aonde já fora pregado, porque ele não buscava a glória. Então, João Batista, ele é essa figura que aparece em cena e ele diz, eu sou uma voz que clama. Ele não era a voz principal. Quem era a voz principal? Então, quando ele diz, eu não sou digno de me abaixar e desatar, está lá em Mateus 3, 10, 11, as correias das sandálias, é porque ele sabia qual era a sua posição. Oh, coisa linda é quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe a sua posição. É triste. Vocês sabem por que tu está afirmando, Daniel? Vamos começar 2026. Vamos começar 2026. Quando cada crente sabe o seu devido lugar, como João Batista, eu posso não operar milagre, mas eu sou uma voz. Eu posso não pregar bem, mas eu sou uma voz. Eu posso não ter doutorado, mas eu sou uma. O importante é que eu viva no reino, proclamando a glória de Deus. E se o outro tem um título a mais, ele também é só uma voz. Ele pode ter doutorado, pós-doutorado, ele pode ter o que ele tiver. Agora, a consciência do que somos na casa é que traz glória para Deus. Hebreus 3, a Bíblia diz, Moisés não era o dono da casa. Moisés era servo na casa. Abraão é dono da casa, Jacó é dono da casa, Davi é dono da casa, José era dono da casa, Zorobabel era dono da casa, Josué era dono da casa, Pedro era dono da casa, Paulo era dono da casa. E por que tu quer? Bota pra cá. E por que tu quer ser dono da casa? Nenhum de nós, nem pastor Aziel, ou seja, o pastor presidente que for, ele é um instrumento colocado por Deus, mas não é dono da. A igreja não é patrimônio de CNPJ. A igreja não é patrimônio de pastor local. Essa ideia de que o pastor diz, quem manda na igreja sou eu e Jesus manda em mim, tu não manda em nada. E olha, bota pra cá. E olha essa tua saliência, essa tua arrogância. De querer dizer que Jesus não manda na igreja, quem manda Jesus manda em você, mas Jesus manda apenas em mim. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo, eu quero dizer para vocês que quem manda na igreja sou eu, escolhido por Deus. Não pense isso não, tu não manda em nada na igreja. Você serve a igreja. Está se esquecendo de 1 Pedro 5. Não é assim? O que 1 Pedro 5 diz? 1 Pedro 5 diz que nós temos que servir como exemplo. E Pedro diz, eu sou presbítero como vocês. E ele ainda diz assim, pastoreai o rebanho de Deus.
O rebanho é de Deus. Então, olha essa arrogância, olha essa prepotência. Então, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Seja um João Batista. João Batista, ele tinha uma multidão de pessoas que procuravam ele. João Batista procurava, tu és o Messias? Ele disse, vocês estão confundindo o negócio. Oh, mas seria bom se todo homem de Deus tivesse a consciência de... Porque ele saberia que não era o Nós não somos o Messias, meus irmãos. O dono da casa quem é? É Jesus. Aí se vocês observarem, aqui nós colocamos o texto, mas antes eu quero só mostrar essa exegese do texto para vocês. A Bíblia diz aqui que alguém vai para ser batizado por Jesus. Ou Jesus por João Batista. Isso. Olha aí o verso 7, como é que diz? É o 7, né? 7. Vai. E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras. Pronto, vem aí, preste bem atenção. Aqui nós temos duas vindas, ou duas idas de pessoas para João. Quem é que nós temos? O primeiro grupo? Primeiro grupo, vamos, está no versículo que você leu. Fariseus. Pronto, fariseus e quem mais? E saduceus. Mas tem uma pessoa também que vai para batismo. Quem é? É Jesus. Veja que é interessante aqui vocês observarem que dois tipos de pessoas vão para o batismo de João. Rapaz, que coisa linda. Oh, meu Deus, começou 2026. 2026, bota para cá, que começou. Dois grupos de pessoas vão a quem? Vão a João Batista. Quem é que primeiro vai? Os fariseus. Eles iam para o batismo, não ia? Está aí ou não está? Lê de novo para eu ver se está. E vendo ele muito dos fariseus, sim. Ele via muitos fariseus e saduceus, que vinham ao seu batismo. Está aí no texto? Pronto. E quem é que vai para o batismo também? Jesus. Lê aí. Olha Jesus indo para o batismo, vamos lá. Então veio Jesus da Galileia. Então o que acontece? O quê? Veio Jesus da Galileia. Veio Jesus da Galileia. Está aí, ó. Para Ginetai. Para Ginetai é apresentar-se. Jesus fez o quê? Se apresentou. Mas também quem se apresentou? Fariseus e saduceus. Irmão, todo culto, o João Batista tem que saber que tem dois tipos de pessoas que vão para o culto. Aí pronto, e se tu for adoecer, tu vai morrer. Porque tem dois tipos de pessoas que nunca vão faltar no culto. Quais são eles? Mas também quem é que vem para o culto? Jesus também vem para o culto. Sim ou não? Lá vem para o batismo de João quem? Fariseus. E quem mais? E saduceus. Esses prestavam? E João Batista era daquele pastor que tinha uma educação fina. Senta aqui, doutor. Senta aqui, autarquia. Senta aqui, hein? Era assim? Na hora que aproximava de longe, ele dizia quem prestava no culto. Porque o culto só presta, escute bem, preste bem atenção. O culto só presta se houver verdade. Porque Deus não quer adoração de boca podre. Bota para cá, Daniel. Deus não quer adoração de lábios mentirosos. Está lá em Mateus 15. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está onde? E quando eles vinham para o batismo, eles vinham para honrar João Batista, eles vinham para elogiar João Batista, eles vinham para ajudar João Batista, eles vinham para compartilhar com João, e eles vinham para quê? Eles vinham era para criticar João, fica lá, esse João não tem escola, esse João não tem diploma, esse João não é autorizado, esse João não é Messias, e o que ele quer? Batizando. Mas aí acontece que agora o silêncio vai quebrar, e quem é que vem para o batismo de João? Jesus. Eita, meus irmãos, eu gosto da Bíblia, rapaz, eu gosto da Bíblia, viu? Pronto. E aí, nesse batismo, o culto de João Batista, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O batismo de João, pastor Adalberto, nesse dia vai ser totalmente... Todo dia João batizava a gente. Mas naquele dia, eita irmão, naquele dia, ele batizando normal, batizando, quem é que vem? Jesus. Lá vem Jesus. Quando Jesus chega, deixa eu dizer, o João Batista era o que de Jesus?
Era primo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tinha uma coisa. O João Batista não era estranho com quem? Vocês acham que o João Batista não brincava com Jesus? Eles como crianças, jovens, adolescentes? Agora eu pergunto uma coisa para vocês. E brincando como adolescente, ele sabia que Jesus era o Cristo? Não. É aqui que está a diferença. Pronto, meu Deus. Diga isso aí, diga isso aí, diga isso aí. Ele ainda não tinha recebido a revelação de quem era de fato Jesus. Então o fariseu pode ir para o culto? Pode. O saduceu pode ir para o culto? Pode. O hipócrita pode ir para o culto? Pode. O ateu pode ir para o culto? Pode. Mas o culto não presta para ele porque ele não recebe? Revelação. Olha para cá, culto não é gincana, culto não é balé, culto não é dança, culto é revelar. O culto só presta quando Cristo é revelado para você. O culto só presta quando você vai para o templo sabendo quem você adora. Jesus disse à mulher samaritana em João 4, vocês adoram o que vocês não? Mas naquele dia, lá vem a multidão, lá vem gente, e ele era sobrinho, ele era primo, e quando ele vai chegando, eita irmão, vê, quando ele vai chegando, vamos lá para João 1, 29, até o 34, rapidinho. João 1, 29, 34. João 1, 29 e 34. 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, Vai, que vinha para ele lá e vem disse, Jesus, vai, eis o Cordeiro de Deus, meu Deus, que tira o pecado do mundo. meu Deus. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim por isso batizando com água. Eu não Conhecia. Ele conhecia Jesus ou não conhecia? Mas aí está dizendo que ele não conhecia. Fala isso no microfone, fala isso. Ele conhecia o Jesus primo, mas não conhecia o Jesus Cordeiro de Deus. Aí foi revelado. Bota para cá então, bota para cá. Olha para cá. Vocês estão entendendo? Ele convivia com Jesus quando eram adolescentes, crianças, jovens. Porque Jesus vai ser batizado com quantos anos? 30. Mas naquele dia que Jesus vai, naquele dia. Eu gosto dessa expressão. Naquele, porque a coisa muda de uma hora para outra. João convivia, isso aqui é muito importante. Você pode fazer qualquer curso de teologia na melhor universidade do mundo, sim ou não? Mas não quer dizer que você conhece Jesus. Você pode frequentar a igreja todos os dias, mas não quer dizer que você conhece a Jesus. O João, ele só vai reconhecer porque Deus vai dar o que para ele? Vai dar um sinal. Vai dar um sinal. E quando Jesus vem se aproximando, ele não diz, é primo. É assim ou não é? Porque quando tu não é transformado, tu vai para o culto, e aí galera? E aí bicho? É assim ou não é? E aí cara, vem cá gás, não é assim? Quando tu não conhece a Jesus, agora quando tu conhece e sabe a quem vai dar culto, você vê que a coisa é diferente. Ele olhou para Jesus de longe e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí vem uma coisa interessante, eu acho linda a Bíblia. Isso aqui não se encaixa em nós, não. Quando Jesus vem para João, aí João diz, eu é quem preciso ir a ti. E tu vens. Eu não posso nem desatar. Oh, irmão, tem irmão que mal começa a pregar. Meu Deus do céu. Ô Espírito Santo, o que é que tu faz comigo? Tem irmão que mal começa a pregar. Ora por uma pessoa, é curado. Aí ele já começa a querer dar a ideia que só ele carrega Jesus. Já pensou se fosse hoje? Eu tinha escrito um livro, A Minha Amizade com Jesus. E quem batizou Jesus? Irmão, a idolatria com João Batista ia ser o quê? Tremenda.
Porque quem foi que batizou Jesus? Quem foi que jogou Jesus nas águas? Quem foi que teve a revelação de que ele era o Cordeiro de Deus? Mas João vê grandeza nele? João vê grandeza em si? João se acha o grandão? João se acha cheio de mérito? Ele disse, não, eu não sou digno nem de desatar. Irmão, hoje tem pessoas que falam com Jesus como se Jesus fosse um molequinho. Como se Jesus fosse qualquer coisinha. Aí prestem bem atenção. Vamos lá para Mateus. Olha o que ele diz, vamos lá. Ele vem, vai lá. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu que preciso ser batizado por ti. Para aí, o que é que João faz? Está dizendo aí? Opunha-se-lhe dizendo. Para aí, o que é que ele está dizendo aí? Eu que preciso ser batizado por Pronto, ti. quando você lê essa expressão, ele faz o quê? Opunha-se-lhe. Por que ele se opõe? Porque ele é menor, se considerava menor do que Jesus. Como é que o menor vai poder batizar o maior? Ó, fala aí. A mudar de ideia. Ó, vai, lê aí. Eu acho bom a Bíblia. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia. Hein? Interessante você ver o texto grego, parece que ele está um imperfeito, que João tentava de todo jeito, não, isso não dá certo, não pode, porque aqui em português a ideia é que foi vapt-vup, não houve um debate. Mas se fosse eu, Senhor, a qualquer um não coube esse privilégio, mas eu estou sendo honrado. Papai quis, mas tem muita molecagem, né? Papai quis, e aí pronto, e já estava profetizado sobre mim, que eu seria uma... E os crentes hoje andam na besteira. Esse daí é o cara. Esse daí Deus levantou nessa geração. Meu Deus. Ele insistiu com Jesus. Fazendo o quê? Não, Jesus, não. Jesus, aí não, Jesus. Olha, irmão, e ele dizendo no meio da multidão, eu é quem preciso ser, porque aqui é passivo, irmão. Ele vai pegar Jesus e vai mergulhar ele aonde? Já pensou, irmão, você pegar o Filho de Deus, o eterno, o grandioso, o antes que Abraão existisse, ele já era. Eita privilégio. Eita privilégio. Eita. Vê aí João 1,33. Fala aí, senão o povo não vai ouvir. Aí é que está a grandeza de João, reconhecer sua posição. Meu Deus. Vai. João 1,3. Todas as... Não, 1,33. 1,33. É. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, Aleluia. e sobre ele repousar, glória. esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quando foi que ele conheceu que Jesus era o enviado, era o Filho de Deus? Eu vi. Vê Lucas 3,22. Eita glória. Lucas 3,22. Vamos lá. 3,22. Sim. E o Espírito Santo desceu sobre ele. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Veja bem, como? Não era que era. Como? Porque o Espírito Santo não é pomba. O Espírito Santo é o quê? Pessoa, é Deus. Ele não é pomba, ele não é objeto, ele não é força, ele não é mágica, ele não é uma energia. Ainda que ele atue como uma energia, mas ele não é. Ele é o quê? Ele é uma pessoa, ele é Deus, da mesma substância do Pai e da substância do Filho. E aí quando foi que João viu? Quando o Espírito desceu, ele disse, este é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado. Irmão, prestem bem atenção. O Jesus, ele vai se batizar com quantos anos? E João convivia com Jesus, falava com ele, conhecia ele. Desde do momento em que a Isabel fica grávida e a Maria vai visitar Jesus, o negócio do Espírito Santo já começa no bucho delas. É ou não é? Quando ela cumprimentou, o que foi que Isabel disse? O que vem fazer aqui? A mãe!
Mas vocês acham que a Isabel não contava essa história para o João Batista? Mas contar uma história é diferente de receber em si. E foi a partir do momento que ele viu o Espírito Santo descer como pomba sobre ele. Por quê? Porque para mostrar que alguém tinha uma autoridade profética, o Espírito Santo no Velho Testamento fazia o quê? Para mostrar que estava sendo um rei separado, o que tinha que acontecer? E aí o próprio Jesus Cristo abriu a boca e disse: eu já fui batizado com o Espírito Santo. E não só nas águas. Lucas 4,18 ele diz: o Espírito do Senhor está sobre... Eita, e me ungiu. E me ungiu. E Jesus, como homem, já era crente. Nós estamos falando aqui do Espírito Santo agindo no Jesus homem. No Jesus homem. Porque no Jesus homem ele depende do quê? Do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 10:38, o qual andou por todas as partes, fazendo o bem, curando a todos que eram oprimidos do diabo. Por quê? O Espírito Santo estava sobre ele. Então entenda bem aqui uma coisa, que João Batista, ele sabia que Jesus era Deus, porque ele viu o Espírito Santo descer sobre ele. Quando foi que os magos entenderam que Jesus, menino, era Deus? Mateus 2. Quando viram a estrela e parou e eles constataram. E eles deram o que para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Então veja bem, se vocês observarem, João Batista vai batizar Jesus. O texto original, ele está claro aí para nós, vocês podem observar. O texto original aí, que quando ele vai se submeter a esse batismo, está aí no verso 13, não é isso? Como é que diz aí? Que é o infinitivo auristo passivo. É o passivo. Jesus se submete livremente ao rito. Quem foi que insistiu para ele não ser batizado? Mas quem é que se submete livremente? Isso ele queria mostrar que ele não seria forçado a se entregar pela humanidade. A sua morte não foi uma morte castigo, não foi uma morte trágica, apesar do sofrimento, mas quem foi que se entregou voluntariamente? Jesus. Oh, irmão. Aí vem o verso 14 e 15. Vamos lá. 14. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aqui nós temos a economia da redenção. Ele se submete porque ele sabe que ele é o enviado, o servo para sofrer pela humanidade. Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras. Aqui está a economia da salvação. Ele mesmo é quem diz: eu vou me entregar. Meu Deus. Aí tem como é que diz o término, o 14 e 15? 14 e 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Isso. Então ele o permitiu. Essa justiça aí deixa para cumprir toda a... Não é justiça moral. Jesus tinha a justiça moral, ele cumpria as regras do judaísmo, ele vivia como um bom judeu, ele vivia como um bom cidadão. Sim. Agora, quando a Bíblia fala a justiça, aqui já está apontando para a justiça salvífica, ou salvífica, na fé em Cristo. A Bíblia diz em Gênesis 15:6, creu Abraão e isso lhe foi imputado como? Romanos 5:1, justificado, pois pela... Temos o quê? Paz com Deus. É essa justiça que o texto aqui está falando para nós. Está aqui. Então veja bem, nesse texto nós temos o batismo de Jesus. Jesus se batizou porque tinha pecado? Não. Ele se arrependeu porque tinha pecado? Não. Tem um camarada aí, bota para cá. Tem um camarada dizendo que prova que Jesus teve pecado. E eu vou provar para ti que Jesus não teve pecado. Hebreus 4:15, rapidinho, vamos lá. Hebreus 4:15, Jesus tinha pecado? Não tinha, vamos lá. Hebreus 4:15. Isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Sim. Porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu vou mostrar na Bíblia
Aí é o primeiro texto. Eu vou mostrar mais 4 textos, e tu vai ser rápido aí para a gente correr. Primeiro texto é Hebreus 4,15, não é isso? Segundo texto, 2 Coríntios 5,21. Terceiro texto, 1 Pedro 2,22. O quarto texto, 1 João 3,5. Toda a Bíblia no Novo Testamento deixa claro que Jesus não teve pecado. Vamos lá. 5:21. Isso. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, mas que nele, por ele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, né? Agora 1 Pedro 2,22. 1 Pedro 2:22. 2:22. Isso. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Pronto. Aí 1 Pedro 2,22. 2:22. E o quinto texto, 1 João 3,5. 1 João 3:5. Isso. 3:5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 5 textos bíblicos em todo o Novo Testamento que mostram que Jesus não pecou. Segunda característica, que eu provo que Jesus não pecou, ele mesmo desafiou a todos para provar que ele tinha. Vamos lá, João 8,46. Rapidinho, corre aí na Bíblia. Rapaz, eu já disse para ele João receber a Bíblia daí. 8,46, rapaz. João 8,46, vamos. 8,46. Quem dentre vós me convence que eu tenha pecado? Vai. E se vos digo a verdade, por que não credes? Eu pergunto aqui, todos os escribas e fariseus que não criam em Jesus tinham raiva dele? E Jesus desafiou eles? Por que eles não usaram dizendo? Porque para um rabino, nenhum homem, Salomão disse que não há homem que não peque. E se Jesus desafiou, por que eles não disseram, tu tem pecado? Pronto. Terceira, testemunho dos inimigos e das autoridades. Vamos lá, João 18, 38, 19, 4. João 18, 38, depois 38. 19, 4. Disse-lhe Pilatos, quem é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Ele viu crime em Jesus? Agora 19,4. Agora 19. Nós não estamos falando de Jesus falando. Nós estamos falando de autoridades. Autoridade testemunhando. Isso. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vos-lo entrego fora, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Vamos ver o que um centurião romano disse. Eu não estou falando mais de judeu. Vamos lá. 23, 47. Do livro de Lucas. Lucas. 23, 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Na verdade, este homem era justo. Eu estou mostrando pessoas que não eram dos discípulos. Vamos lá. Quarta razão, a impecabilidade de Cristo à luz da cristologia. Vamos lá, Hebreus 2,14. Depois João 1, primeiro. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Era Deus. E Deus peca? Não. Então pronto, vamos lá. Hebreus 2,14. Isso. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pronto. Aí tu leu o que foi? Hebreus 2,14. Agora Colossenses 2,9. Colossenses 2,9. Colossenses 2,9. Isso. E porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sim. Aí se vocês observarem uma coisa, eu pergunto aqui, eu quero que vocês participem. O pecado, se vocês observarem para o próprio texto bíblico, como nós estamos colocando aqui, escutem bem, prestem atenção à pergunta para não ter problema. O pecado, ele é algo que já nasceu com a natureza humana? Olha, prestem atenção. Lá no Éden, o pecado já nasceu com a natureza humana? Ah, não. Então o pecado não é parte da natureza? O pecado é uma corrupção do quê? Da natureza humana. Quando Deus fez Adão, ele fez Adão com a possibilidade de pecar, mas não com a natureza pecaminosa. Então, Jesus poderia nascer sem pecado ou não? Então Jesus nasceu sem pecado. É por isso que, se vocês analisarem o texto bíblico, no relacionamento de Jesus, houve relação sexual de José? Não. E aí, quando vocês sabem, a transmissão do pecado vem por onde?
pela natureza da relação sexual. E Jesus nasceu dessa relação sexual. Quem foi que projetou Jesus no ventre de Maria? Então pronto. O que há de nascer de ti. Aí tem um teólogo que diz, de outra forma, Deus poderia também ter feito Jesus nascer sem pecado. Mas a maneira que ele quis, foi essa. Eita, irmão. Aí veja bem, logo Jesus podia ser plenamente homem sem pé. E na natureza, ou na união hipostática, que já estaremos falando nela aqui. A natureza humana de Cristo está unida à pessoa do Logos. E o Logos, ontologicamente, é santo. Se você ler Isaías 6,3, nós não vamos ler. O que os serafins cantavam e diziam? Santo, santo, santo é o quê? É o Senhor dos Exércitos. Jesus não apenas pecou, como não podia pecar, impecabilidade. Essa posição ela é defendida por Agostinho, Tomás de Aquino e Owen. Mas há outros teólogos que dizem que Jesus poderia, ou ele teria possibilidade de pecar, senão a tentação não teria utilidade nenhuma. Ele poderia, mas ele não. Pronto. E quando você vai, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas ele aceitou, ele resolveu obedecer. Então, eu não sou da posição de Agostinho nem de Tomás de Aquino aqui. Em quinto lugar, as tentações de Jesus não implicam pecado. Vamos lá. Jesus foi tentado. Tiago 1, 14, 15. Está aí a referência. Nós vamos correr aqui. Jesus foi tentado exatamente, não por uma concupiscência interna. Isso é muito interessante. E nós temos aqui, o sacrifício exige ausência absoluta de pecado. A lei exigia o cordeiro sem Êxodo 12, 5. A oferta ela tinha que ser perfeita. Levítico 22, 21. E isso vocês podem ver aí. João 1, 29, ele diz, eis o cordeiro de... E o cordeiro tinha pecado? Ele tinha que ser sem pecado. Hebreus 9, 14 diz isso. Se Jesus tivesse pecado, seu sacrifício valeria a pena? Não, porque como é que um sacrifício cheio de defeito vai trazer perdão? Aí nós temos o argumento em sétimo lugar, lógico, teológico. Olha, observem bem. Deus é absolutamente santo, Abacuque 1,13. Jesus é Deus em cá e Deus não pode pecar. Jesus foi tentado. Eita, meus irmãos, está aí tudinho, se vocês observarem bem. E aí nós temos em oitavo lugar o consenso histórico da igreja, credo niceno, de Calcedônia, Cristo sem pecado. Agostinho, Cristo assumiu a natureza humana sem o vício do pecado. John Stott, a ausência do pecado é central para a cruz. Então, Jesus não pecou. Está aí. E aí a Bíblia diz que João viu o Espírito descer como? E pomba na Bíblia simboliza o quê? Pureza, inocência, santidade, simplicidade. O Espírito estava descendo em uma pessoa que era o quê? Pura. Em uma pessoa que era simples. Em uma pessoa que era santa. Pronto. E aqui nós vamos analisar. Ele não se batizou porque ele tivesse? E para que ele se batizou? Ele se batizou para a inauguração messiânica, mas também para uma identificação pública. Eu sou como vocês. E o verbo se fez carne. Aí a missão messiânica é a autorrevelação trinitária de Deus. Jesus se submete voluntariamente. A obediência de Jesus ao plano, ele se submete tudo a isso porque era um plano de quem? De Deus. Eita, meus irmãos, que coisa linda. Não é isso? Aí, onde é que fiquei aqui? Pronto. A obediência de Jesus ao plano trinitário, ele sabia que era do Pai, sim. E aí aqui você tem a economia trinitária, o Pai estabelece a vontade, e o Filho cumpre, e o Espírito. Pronto, está aí. Aí você pode observar que você tem uma ação divina. Os céus se abriram. Deus estava confirmando tudo. Oh, coisa linda, meus irmãos. Oh, coisa linda, rapaz. A revelação não era uma visão subjetiva, não era algo que estava acontecendo na mente de João, era uma realidade.
Eita, topneuma tuteu, o Espírito Divino vindo do céu. Ele está agindo visivelmente. Rapaz, fala aí. As pessoas em volta ouviram a voz que dizia: este é o meu filho. Então não era algo mental, era algo audível e visível. E só para o pastor Adalberto falando ali, 3 vezes Deus dá uma voz audível do céu para confirmar que Jesus, e Pedro diz isso na sua carta, não era lenda, nós vimos, nós tocamos. E lá em 1 João ele diz, a palavra do verbo que nós ouvimos, que nós vimos e que nós tocamos. Não era fábula, não era lenda. E 3 vezes do céu Deus falou. Se vocês observarem 3 vezes em Mateus 10, 16, você observa isso claramente. Vamos analisar. A Bíblia diz claramente que 3 vezes Deus falou. A primeira vez, observe bem, está aqui em Mateus, não é isso? Mateus 10, 16. Eis que vos envio. Mateus 10, 16. 3, 16. 3,16. E vendo Jesus batizado, saiu logo da água. Isso. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Sim. E eis uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. 17,5, rapidinho, de Mateus, 17,5. Depois João 12, 28. Vamos lá. Mateus 17,5. Isso. 17,5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Sim. este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Segunda vez do céu. Terceira, João 12, 28. João 12, 28. Isso. Bora. 12, 28. João 12, versículo 28. Isso. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz que dizia: já tenho-o glorificado e outra vez o glorificarei. Então, 3 vezes Deus fala de onde? Do céu. E para fazer um julgamento lá no judaísmo, era preciso o quê? 3 testemunhas. Então, Deus fala 3 vezes e ele diz: ouçam, este é o meu filho amado. E aqui nós temos uma afirmação relacional e ontológica. Interessante, irmãos, que eu vou observar aqui com vocês o seguinte: nessa afirmação relacional e ontológica que eu coloquei aí, não é isso? Observem bem, tem uma afirmação: este é o meu filho amado. É o meu filho, não é isso? Afirmação relacional e ontológica. Aí você tem o eco messiânico: o meu filho amado. E você tem aqui o prazer de Deus: eu dou. E lá em João 3,16, esse é o verbo aqui no próprio texto: eu dou que não é isso? Eu dou. E quando você pega esse verbo, João 3,16, Deus fez o quê? Deus amou o mundo do quê? Que fez o quê? Então preste bem atenção. Nós temos aqui, primeiro, pessoa. O Filho está sendo batizado. O Espírito Santo desce. E o Pai fala. Olha o texto da Trindade. Primeiro, quem é que está sendo batizado? O Filho. E ele é quem? Ele é Deus. Segundo, o Espírito desce. Fazendo o que no Filho? Confirmando e ungindo ele para a grande missão. E terceiro, este é o meu Filho. Agora eu pergunto, aqui nós temos Deus Pai, Deus Filho, e são pessoas distintas, mas são da mesma? Da mesma natureza, da mesma essência, da mesma substância. Eita, irmão. Pastor Aziel, e como é que a gente vê aqui, Pastor Aziel, como é que a gente vê aqui, nesse texto, aí aqui eu já vou começar, nesse texto bíblico, já tem 3 derrotas. A derrota do modalismo, que diz que o Pai é um, mas ele se manifesta de 3 formas, está enganado. Aqui as pessoas não se confundem. Jesus é Deus, o Espírito é Deus e o Pai é Deus. Então já está derrotado o modalismo, que fala de 3 pessoas. Está derrotado o arianismo, que diz que o Filho se subordina ao Pai. E aí já tem essa derrota. O pneumatoquinianismo, que nega o Espírito Santo como pessoa, mas o Espírito Santo está aqui atuando. Então, na economia aqui da imanência, nós podemos analisar que Mateus 3, ele mostra essa economia. Deus agindo na história,
sem negar a Trindade, porque Deus é Deus em si mesmo, e Deus aqui ele usa o Filho. Agora vamos analisar a dimensão teológica e cristológica e soteriológica. O batismo antecipa a cruz, o Espírito Santo antecipa o Pentecoste e a voz do Pai legitima o sacrifício. Ok? Então, é isso que nós podemos observar dentro dessa perspectiva bíblica. Para fechar aqui o nosso assunto, eu quero falar 8 coisas rapidinho para vocês. A primeira, pastor Ziel, o que é a doutrina da Trindade? Qual a relevância dessa doutrina para nós? Em primeiro lugar, a doutrina da Trindade, ela quer deixar claro que há um único Deus. Não existem três deuses. Há um só Deus. É isso que está em Deuteronômio 6,4, não é isso? Não é 4,6? 6,4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Agora, nós temos um só Deus verdadeiro, que esse subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Vamos lá? Deus Pai, Deus Filho. Eles são iguais em essência, são coeternos, são iguais em substâncias, mas são distintos em relação às pessoas. Warren Gruden diz, a doutrina da Trindade, ela deixa claro que Deus existe eternamente como 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E cada pessoa é plenamente Deus e há um só. A doutrina da Trindade não é tentar explicar quem é Deus, não, de forma exaustiva. Mas é uma formulação da revelação da doutrina da palavra de A Bíblia não está pedindo para explicar quem é Deus. A Bíblia não está pedindo para explicar a Trindade. A Bíblia só apresenta. Meu Deus do céu. Aí tem gente que quer gastar tinta para atender isso. E aí é o seguinte, nessas explicações exaustivas é que surgem as heresias. Pronto, tá aí. No Antigo Testamento, pastor Ziel, como era a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade no Antigo Testamento, ela, na verdade, trata da pluralidade de pessoas na divindade. Gênesis 1, 26, não é isso? Façamos o homem. No princípio criou Deus os céus e a... Aí todo mundo já sabe, eu já preguei isso aqui, nós já falamos isso aqui. Mas nós vamos só distinguir, nós temos as unidades de pessoas e nós temos o plural majestático. Só que esse plural majestático, você tem que ter cuidado com ele, porque no plural majestático é só uma pessoa que fala. E quando nós falamos da unidade das pessoas, o nós façamos não é um plural majestático absoluto. Ali nós temos o Deus que se relaciona. Não é, porque no plural majestático é só um rei. Falei. Majestático é no Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus. Está no plural. Está no plural. Mas é majestático. Está falando do Deus único. Do Deus único. Mas é que ele é grande. Pronto. Do Deus único. Agora, nesse 1,26, nós temos o plural de unidade de pessoas. Façamos o homem. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele é o único caminho para o céu. Agora, quando nós falamos da Trindade, há um relacionamento entre as três pessoas, que nenhum é maior do que a outra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Oh, rapaz. Olha, fala aí. Fala, rapaz, ele está calado. Os 3 trabalham em sintonia e sem disputa, né? Sem desavença. Né? Ah, verdade. E aí, como nós citamos aí Deuteronômio, não é isso? Ouve Israel, o Senhor teu Deus. Aqui nós temos uma unidade absoluta. Temos ou não temos? 6,4. Que esse texto aqui estabelece a unidade ou a unicidade ontológica de Deus. Aí nós temos o plural deliberativo, que é Gênesis 1, 26, não é isso? Nós temos a distinção de pessoas. Êxodo 3, 2, 6. Nesse Êxodo 3, 2, 6. Depois vocês vão ler, senão eu vou tomar muito tempo. Gênesis 16, 7, 13. E nós temos o Espírito de Deus na criação. Gênesis 1, 2, como é que diz? E o Espírito de fazer o quê? Pronto. E aí Isaías 63, 10, 11, também a mesma coisa. Berkhoff diz, o Antigo Testamento contém sugestões claras de distinções pessoais em Deus, embora não chegue à formulação trinitária explícita. Nós não temos no Velho Testamento uma doutrina explícita, mas no Novo Testamento nós temos 3 coisas, digam comigo bem forte: a doutrina explícita, histórica e relacional. Pronto.
quando você lê essa passagem bíblica, que nós acabamos de ler, no capítulo 3, você tem a doutrina explícita. Pronto, o Espírito Santo descendo do céu, o Pai falando e Jesus sendo batizado. Então, aqui nós temos a relação explícita, histórica e relacional. Pronto. E aí, quando você lê Mateus 3, 16, 17, que é o que nós lemos, o Espírito, Jesus sendo batizado, o Espírito descendo e uma voz do céu. Então, diga comigo, o Pai é a voz, o Filho batizado e o Espírito Santo. Aí nós temos também a fórmula de Mateus 28, 19, que usa os três, mas apenas com um nome. Não é isso? E de, portanto, fazei discípulos de todas, batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu pergunto, é a mesma essência? Então você tem um nome só para a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que eu vou negar a Trindade se ele está dizendo que o processo da salvação inclui os três? Inclui quem? O Pai, o Filho. Então você tem aqui num nome só a fórmula o quê? Trinitária. Oh, rapaz, mas é linda a Bíblia. Olha o que Millard Erickson diz. A fórmula batismal demonstra a igualdade de status entre as três pessoas, sendo um único Deus. Eita, rapaz, está aí. E quando a gente olha para a doutrina da Trindade, pastor Aziel, qual é a base bíblica da doutrina da Trindade? Eu vou te dar 4, eu não vou ler. Primeiro, há um só Deus, Deuteronômio 6,4, Isaías 45,5. Segundo, o Pai é Deus, João 6,27. O Filho é Deus, João 1, João 20, 28, Hebreus 1,8. O Espírito Santo é Deus, Atos 5, 3, 4, 1 Coríntios 3, 16. Olha o que Augusto Armstrong diz. A Trindade é a tentativa da teologia cristã de afirmar tudo que a Escritura revela acerca de Deus, sem negar nenhuma dessas verdades. Pronto. A Trindade como mistério, eu já falei, ela é mistério não por ser irracional, mas por transcender a plena compreensão humana. Por exemplo, eu posso entender Deus na sua essência? Eu posso compreender num livrinho de teologia quem é Deus? Mas a Bíblia revela quem é? E eu aceito isso e mesmo às vezes sem compreender tudo, mas eu aceito pela fé. Bíblia não é para ser discutida, debatida, é para ser crida, lida e obedecida. Rapaz, ô coisa linda. Não é assim, irmãos? Rapaz, já pensou? Aí, Gruden diz, mistério na Bíblia não significa algo contraditório, mas algo que nunca pode ser compreendido sem a revelação. Olha, mistério na Bíblia não quer dizer algo contraditório. Porque tem irmão que diz, isso é mistério. A gente fala é mistério como se fosse o quê? Incompreensível. Não, isso aqui eu nunca vou. Não. Se eu não compreender esse mistério revelado, eu não vou ser salvo. Eu aceito a Jesus porque eu creio pela fé e o Espírito Santo aplica a palavra dele, que ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Falei. Interessante que Jesus mesmo questionou, disse, quem dizeis os homens que é o Filho do Homem? Um diz é profeta, outro é João Batista. E ele disse, e vocês? Tu é o Filho de Deus. Foi revelação. Revelação. É isso que nós estamos dizendo aqui. Então, quando a gente fala de mistério, não quer dizer algo irracional. Quando nós falamos de mistério, nós estamos dizendo que isso, queridos irmãos, trata de transcender a capacidade que eu aceito agora pela fé e pela revelação de Cristo e do Espírito Santo em mim. Aí nós vamos analisar a Trindade na revelação, como o pastor acabou de falar. Vamos lá, a Trindade na revelação. Cristo é o centro da revelação trinitária. Cristo. Aí nós temos aqui a distinção das pessoas. Vamos lá, distinção das pessoas. O Filho ora ao Pai. Em João 17, quem é que ora ao Pai? O Filho. Aí quando você olha João 3,16, quem é que dá o Filho? O Pai. Quem é que dá o Filho? É o Pai. E quando a gente lê João 15:26, quem é que envia o Espírito Santo? O Pai. No nome, meu Deus do céu. Então, aqui nós temos a distinção de pessoas. Deus é quem envia, o Filho é quem cumpre e o Espírito Santo aplica a obra.
Rapaz, mas não tão simples as coisas. Vamos lá, unidade de essência. Eu falei distinção das pessoas. Agora, unidade de essência. Vamos lá. Em João 10, unidade, nós falamos que os três são distintos. Mas quando você diz que os três são um, aí é unidade de quê? De essência. Mas, o que eu falei agora há pouco, o Pai enviando, dando, o Filho ouvindo e o Espírito Santo aplicando. Aqui nós temos distinção das pessoas. Está simples ou não está, irmão? Meu Deus do céu. É porque não quer aceitar. Em sétimo lugar, a trindade na história da igreja. Nós vamos ter 2 concílios que vão acabar com a gracinha. Esses concílios, porque tem gente que diz assim, como é o nome dele, rapaz? Tertuliano criou a doutrina da trindade. Tertuliano nunca criou a doutrina da trindade. Desde o Velho Testamento, a doutrina da trindade já está implícita, mas não estava explícita. No Novo Testamento, nós temos a doutrina explícita, que eu falei que ela é 3 coisas: explícita, histórica e relacional. Pronto. Ela é explícita, agora no Novo Testamento, Deus mostrou. E ela é histórica, porque desde o Velho Testamento até chegar em Jesus, já tem uma história da trindade, que ela é progressiva, e ela é o quê? Deus se relaciona com o Filho se relaciona com quem? E o Espírito se relaciona com quem? Pronto. Com o Pai, com o Filho, não é isso? Pronto. Agora, o Concílio de Nicéia vai combater a doutrina ariana, que diz que Jesus se subordinava ao Pai. O Concílio de Constantinopla, 381, vai combater aqueles que diziam que o Espírito Santo não era Deus. E aí o Concílio de Constantinopla vai ratificar isso. Nós temos aí o Credo Niceno Constantinopolitano, afirma Deus de luz, luz da luz, consubstancial ao Pai. Alistair McGrath, ele diz, a doutrina da Trindade não foi inventada pela igreja, mas defendida pela igreja através das leituras das Escrituras. Meu Deus do céu. Aí você pergunta, pastor Osiel, e qual a razão da gente tratar hoje de uma matéria dessa? Vou te mostrar. 4 razões. Primeiro, é a fundamentação da nossa adoração. Nós adoramos Deus Pai, Deus Filho. Por quê, irmão? Porque os 3 estão relacionados e todos os 3 trabalham pela nossa salvação. Ela é a base da salvação. Quem foi que planejou a salvação? Quem foi que executou? E quem é que aplica? Então pronto, irmão. Ela é o modelo de comunhão para a igreja. Ele acabou de falar. Tem briga entre o Espírito Santo? Um quer ser maior do que o outro? E qual é o modelo que Jesus deu para o mundo? Ele disse em João 17, a fim de que eles, verso 21, a fim de que eles sejam um. Como tu e eu somos. Aí está aí. Qual é o melhor modelo de união para a igreja? É a Trindade. Pronto. Irmão, se a gente seguisse isso. E em quinto lugar, é o critério de ortodoxia cristã. Quem nega a Trindade, o que é que acontece, pastor Osiel? Nega a cristologia, nega a soteriologia e nega a pneumatologia. Pronto, eu vou encerrar. Eu ia dizer coisa demais aqui hoje. Eu ia dizer, mas eu ainda ia dizer mais. Eu ia dizer mais. Primeiro, o termo Trindade foi usado, Trinitas, por Tertuliano. Una substância, 3 personae. Uma substância, 3 pessoas. Mas nós temos outros pais da igreja. Justino, Irineu, Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Agostinho de Hipona. Na teologia medieval reformada, Tomás de Aquino, João Calvino, Martinho Lutero, Francis Turretini, Louis Benkoff. Todos aprovaram a doutrina da... Agora, eu quero só finalizar dizendo aqui 2 termos que o autor usa e que você vai falar aí na aula. Ousia e hipóstasis. Digam comigo. Ousia e o quê? Na ousia, nós temos a essência e a ela indica a natureza divina e única.
E essa segunda expressão, hipóstasis, fala do quê? De subsistência, fala de pessoas. Então, usias é o quê? A substância. E hipóstasis é o quê? É a pessoa. Refere-se a quem Deus é, indica a distinção real, que não é meramente funcional. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas. Está aí. Qual é a base bíblica? Mateus 3, 16, 17, João 14, 16, 2 Coríntios 13, 13. No caso de usia, se vocês pegarem usia, uma só essência, Deuteronômio 6, 4, um só Senhor, Isaías 45, 5, João 10, 30. Eu e o Pai somos um. E aí, nós temos aí essas colocações. Eu já falei do concílio de Constantinopla. O concílio de Constantinopla, 381, combateu o pneumatoquianismo, que dizia que o Espírito Santo era só uma força ou uma criatura. E aí nós podemos observar em Atos 5, 3, 4, o Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios 2, 10, 11, o Espírito Santo é Deus. 2 Coríntios 3, 17, o Espírito Santo é Deus. Então, foi combatido. Aí você pode observar, nós já falamos dessa questão da pessoa de Deus. Lê o resumo. Introdução. O propósito da doutrina da Trindade. Expressar a unicidade de Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Compreender a natureza de Deus e sua obra da redenção da humanidade. Fornecer uma base sólida para a doutrina da Trindade. Pronto. Esse texto que nós lemos já começa no Novo Testamento, a base sólida. Lá no Velho Testamento nós temos uma forma como? Implícita, que está em progressão. Vamos lá. A revelação trinitária no batismo de Jesus. O propósito do batismo. Revelar a obediência no aspecto da lei e da moral. Tornar público seu ministério e identificar-se com a humanidade. A descida do Espírito. A unção para o ministério. O propósito. Confirmação pública de que era ungido. Capacitação para a missão e confirmação da sua obra redentora. Isso. A importância da igreja aprender a depender do Espírito. Atos 1:8. Jesus dependeu do Espírito? Sim. A igreja também depende. Propósitos da voz do Pai. Aprovação divina em público. Filiação divina e eterna. Manifestação da doutrina da Trindade. O Pai fala do céu, o Filho está nas águas e o Espírito desce como pomba. Sim. A distinção e a unidade das pessoas divinas. Deus como uma só essência, ousia, substância, ser, e uma subsistência ou pessoa, hipóstase. Isso. A obra da redenção, o Pai elege, o Filho executa a obra expiatória, o Espírito aplica a salvação. A pluralidade na unidade divina, textos sobre a Trindade. Isso. Gênesis 1, 26, 3, 22, 11, 7, Isaías 6, 8, 48 e 16. A Trindade no Novo Testamento, ela é explícita, segue a forma batismal, na bênção apostólica e segue a obra da salvação pela ação da Trindade. Unidade e a distinção das ou formas ao longo da história. Quem é que envia o Filho? Isso aqui é evangelho? Não. Então pronto. Que Deus abençoe. Nós vamos orar nesse momento com o professor César.